fiel, papai, amoroso, misericordioso para conosco, papai. Nós queremos te agradecer por tudo. A paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos falar mais uma vez, bem forte. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus já está aqui presente nesse lugar? Glória a Deus. Faz o seguinte, tá todo mundo um pouquinho preso, assim, acabamos de chegar, tá frio, né? Aquele friozinho gostoso, vontade de ficar em casa, mas nós escolhemos melhor, que tá na casa de Deus, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, solta as mãos comigo assim, solta as mãos. Solta as mãos. Fica bem à vontade, soltou? Agora olha pro irmão que está do seu lado e fala bem assim, ó. Se não fosse você, fala forte. Se não fosse você, eu seria o mais bonito aqui. Amém? Vamos falar de novo. Agora vamos falar de um pouquinho diferente. Fala assim pra ele, ó. Se não fosse eu, você seria o mais bonito aqui. Amém? Mas o lindo, acima de tudo, acima de todas as coisas, é o Senhor Jesus Cristo que está presente aqui. Amém? Levanta o pé direito comigo. O pé direito. Pé direito. Pé esquerdo agora. Agora para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Tá colado não, né? Tá todo mundo solto, amém? Como eu falei aqui na sexta-feira, o povo de Deus é um povo alegre, não é verdade? É um povo por que nós somos alegres? Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Enquanto nós entramos aqui na casa do Senhor, nós fazemos festa assim, sabe para quê? É para mostrar para o diabo que nós adoramos esse Deus acima de qualquer coisa. Amém?
ensaio. Vocês acabaram de falar, por isso eu pulo na presença de quem? Na presença de quem? Então nós vamos pular. Por isso eu danço na presença de quem? Na presença de quem? Então nós vamos dançar. Por isso eu grito na presença de quem? Então nós vamos gritar. E por isso eu corro na presença de quem? Amém? Você crê que você está na presença de Deus agora, na presença do Rei Jesus Cristo? Você crê nisso? Então, meu querido, solta sua voz, solta sua palma, pule, exalte. Se você está na casa do Pai, fique bem à vontade, amém? Quando a noite fria cai sobre mim, e como der certo eu te encontrar, e ter cercado por Egípcios e por Faraó. Sendo impedido de prosseguir, sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará e te confiar, e me levará e te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Eu quero ver agora, hein? Por isso eu pulo na presença do Rei. Glória a Deus! Por isso eu danço na presença do Rei. Vem alto agora! Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Toque para a presença do Rei, tá pulando! Pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Vem forte! Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Só a voz, mais uma vez. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Mais uma vez. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Senhor, aplauda o Rei. Glória a Deus. Nós somos felizes por estar na presença de Deus. Nós somos felizes porque um dia Cristo morreu numa cruz para poder nos dar essa liberdade de estar aqui fazendo isso. De pular, de dançar, de gritar, de correr na presença dele. Então, querido, toda vez que você tiver a oportunidade de pular, de gritar, pule. Porque ele morreu numa cruz, não foi em vão. Foi para nos dar essa liberdade que a gente tem hoje. Amém? Feche seus olhos. Grande
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer.
isso. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. todo domínio, todo poder. A nossa vida nós consagramos a Ti, Deus. Nós te agradecemos por enviar o Seu Filho para morrer numa cruz e perdoar nossos pecados. Porque a Bíblia fala que nem mesmo nosso pecado pode apagar o Teu amor por nós. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos acima de qualquer coisa. Nós te agradecemos acima de qualquer coisa. Ainda que nós não venhamos ganhar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, mas só o Teu amor já nos basta. Só a Tua presença aqui nesse lugar já nos basta, Papai. Nós te agradecemos por essa oportunidade rica de estar aqui, Deus, te louvando, te adorando e bendizendo o Teu nome, Papai. Levante tuas mãos para cima. Aplauda mais uma vez ao Rei dos Reis. Glórias ao Senhor. Você tem a oportunidade de agora estar fazendo o seu dízimo, a sua oferta, diante do altar do Senhor. E assim diz Provérbios 3,
versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de gosto os teus lagares. Esta é a promessa do Senhor para nós. Então vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e continuar ofertando ao Senhor os nossos corações. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre. Deus, como é bom te pertencer, Senhor, como é bom saber que tu estás presente em nossas vidas, que tu és um Deus presente em nós. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de ofertar na tua casa. Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa do dinheiro, não é o dinheiro que o Senhor precisa, mas o Senhor olha para nós e nos dá a oportunidade de honrar ao Senhor com tudo que nós temos. Senhor, isso deve ser para nós um motivo de honra, de alegria, de prazer em nosso coração, poder ofertar na tua casa, Senhor, porque tudo vem de ti e nós somente devolvemos ao Senhor. Não é fruto de nós mesmos, mas é fruto da tua graça, é fruto do teu amor, e nós nos sentimos honrados, ó Deus, e privilegiados em poder ofertar e dizimar na tua casa. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, continue abençoando a renda do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que não têm uma renda, Deus, que o Senhor, ó Deus, abra uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor continue suprindo a necessidade do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o nosso coração não se apegue a finanças, não se apegue ao dinheiro, mas que o nosso coração esteja ligado ao Senhor. Porque tudo que temos é teu, Senhor. Tudo que temos pertence ao Senhor. Que o nosso coração seja desprendido, que seja generoso para ofertar a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Estamos nessa noite celebrando a Deus por nossas vidas, celebrando ao Senhor também pela vida do nosso pastor. Hoje é o dia do pastor. Eu gostaria de chamar aqui à frente Ana, Eloá, Érica, Rosana, para estar aqui por um momento que nós estaremos orando por vocês. O ofício do pastor, uma qualificação repleta de tanto significado. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. É sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma intensa. É assim o nosso pastor, o pastor Odinei. Ele se alegra
com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria, ou do outro que recebeu alta do hospital. Ele tem o brilho da alegria ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado, festeja a conversão de um familiar, de alguém da igreja, por quem há tempos vinha orando. Ele deseja o bem da igreja e tem a felicidade de participar dessa hora tão feliz na vida de cada um de nós. Nosso pastor, ele chora com os que choram. Chora com o enlutado que perdeu um ente querido, dá seu ombro para o entristecido, e é companheiro do solitário. Às vezes, ele ouve a mesma história uma porção de vezes por parte do carente. É um homem de oração. Ora na igreja, em casa, no monte, no que for preciso, não tem reservas para orar. É assim o nosso pastor. Como um pai, disciplina com carinho e amor, mas com a firmeza da correção. Faz de seu ministério o motivo de louvor dentro e fora de sua casa. Ele crê quando todos descreem. E muitas vezes ouve palavras negativas dos que têm pouca fé, mas mesmo assim ele não desiste. Espera confiante e sabe transmitir otimismo e força a seu rebanho. Ele faz do púlpito um farol gigantesco, cuja luz o povo caminha sempre em frente, em direção a Deus. O nosso pastor nunca perde a jovialidade. É amigo dos jovens, companheiro dos adultos e dos anciãos. Conta cada dia do seu ministério como uma pérola na coroa de sua história. Em seu ministério, trabalha na floresta, para que o rebanho venha habitar nas planícies conquistadas para o reino do Senhor. É assim o nosso pastor. Agradecemos a Deus por nos permitir sermos pastoreados pelo Senhor e fazer parte das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E neste momento, pastor, nós queremos entregar uma lembrança dos departamentos, das pessoas que te amam, porque todos aqui te amam. O irmão está lhe trazendo a lembrança para o pastor. E a Ana, dentro dessa caixa, tem uma surpresa para você. Ajudadora e companheira do pastor, que caminha junto com ele nessa trajetória. Amém. Eu queria chamar aqui a irmã Dalzita. Ela estará entregando ao pastor a lembrança da igreja, o presente da igreja. Estará representando a tesouraria e todos os irmãos. Essa caixinha aí, irmã, em cima da mesa. Amém. O Senhor continua aqui. Vou chamar o irmão Anderson, que estará fazendo uma oração ao pastor. Glória a Deus. Deus é bom e sabe o que faz. Pedir aos irmãos, por gentileza, ponham de pé e levantem suas mãos para cá. Vamos todos orarmos, né, pela vida do pastor. Irmã, vamos orar, né? Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor te damos, ó Pai.
Tu é o nosso Deus maravilhoso. Tu é o Deus que cuida dos seus. Tu é o Deus que protege, que livra. Tu é o Deus de amor e de misericórdia, Senhor. Tu é o Deus que cura e liberta, meu Pai. Tu é o nosso Deus. É por isso que prostramos diante da Tua grandeza, diante da Tua sabedoria e da Tua misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te adoramos, prostramos, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Reconhecemos que o Senhor é o nosso único Deus, o Deus da providência, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que criaste os céus e a terra, o Deus, Senhor, que conhece cada coração, o Deus que conhece cada problema de cada um, Senhor, o Deus, meu Pai, que estende a tua destra sobre os seus, Senhor. Tu és o nosso Deus, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, agora, em concordância, toda a igreja, Senhor, que seja repreendida, no nome de Jesus, toda seta, todo projeto, todo dardo inflamável, todo, Senhor, tudo aquilo que é contrário a Ti, sobre a vida, Senhor, do Teu servo, sobre a vida, Senhor, do pastor Dinei, da Tua esposa e dos Teus filhos, Senhor. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, os livros do mal, os livros, Senhor, de toda seta, de toda armadilha, Senhor, todo laço do passarinheiro, seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, sobre as vidas deles, Senhor, de toda fara maldita, Senhor, seja repreendida, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida deles, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. E nós te pedimos também a Tua bênção, meu Pai, a Tua bênção sobre, Senhor, a vida do pastor Dinei, sobre a vida da esposa dele e dos filhos dele, Senhor. Só venha nos abençoar, meu Pai, e só venha, Senhor, abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai. O Senhor ergue a Tua destra sobre a vida deles, os proteja, meu Pai, derrama bênçãos sem medida, Senhor. Só venha contemplar os Teus sonhos, que os sonhos deles sejam os Teus sonhos, meu Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, na área financeira, meu Pai, na área emocional, Senhor, na área, Senhor, física, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do Teu filho, Senhor. Que o Teu óleo seja derramado sobre a vida dele. Enche, Senhor, o coração dele com o som do Teu Espírito Santo. Faça com que ele continue, Senhor, essa pessoa maravilhosa. Esse pastor que cuida, meu Pai. Esse pastor, meu Pai, que chora com aqueles que choram. Aqueles que riem, Senhor, também está ali do lado, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, faça com que Teu filho continue essa pessoa agradável, essa pessoa amorosa, Senhor, essa pessoa que preocupa, Senhor, com as Suas ovelhas, meu Pai, esse pastor que cuida das Suas ovelhas, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor venha dar discernimento, Senhor, ao Teu filho, que o Senhor venha fortificar o Teu filho, Senhor, na hora da tristeza, que o Senhor desça para a alegria do Espírito Santo, Senhor, na hora do choro, Senhor, que o Senhor desça, Senhor, um Teu abraço, Senhor, sobre a vida dele, um abraço, Senhor, o aquece, Senhor, o dá força, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, a ele e a Tua família, meu Pai, é que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados, amém? Nós somos convidados para homenagear os nossos outros pastores. Obrigada aí a multimídia. Nós temos ali o pastor Josemar. Volta lá! Pastor Edivino, pastor Jackson, pastor Marivaldo, pastor Manuel Tavares. Pastor Nelson, que ele não está ali, mas também faz parte da nossa igreja. Nós vamos virar aqui, porque eles estão aqui, meu irmão, não sei. Aos nossos amados pastores Marivaldo, Josemar, Edivino, Jackson, Manuel Tavares. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. É engraçado perceber como cada um está vivendo um tempo determinado por Deus. Ora compreendido por muitos, ora não compreendido. Uns vêm dos frutos do trabalho e no descanso.
outros para um tempo de aprendizado, outros por uma razão familiar, mas não há como negar o cuidado de Deus. O ministério de vocês não acaba pelo tempo que estão vivendo hoje. Aos que estão no descanso, a missão de viver o que sempre ensinou, e que só na glória descansarão de fato. Aos que estão no aprendizado, a consciência de que há um tempo e que a qualquer momento voarão. Aos que por alguma razão pararam, saibam que a missão não terminou. Há uma história a ser construída lá na frente. Nesse dia, só reforça o chamado, a missão, a vocação de pastoreio, de serem bem mais que as palavras. Serem obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e que não têm do que se envergonhar. E como diz a canção, com seu vento me guiou para a visão que mudaria. Minha história, minha vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou aonde o teu vento soprar. Não preciso entender, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Mesmo quando não te entendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho sua voz para me guiar, para seguir, para te seguir, para te servir. O trabalho de vocês no Senhor não é vão. Há uma recompensa, há uma alegria que será completa. Não importa se estão na ativa ou não. O importante é estarem na vontade de Deus. Vocês são marcados pelo chamado. Serão sempre pastores, vivendo e marcados pelo privilégio de pastorear a igreja do Senhor. E serem pastoreados pelo sumo pastor, aquele que nunca deixará faltar coisa alguma. O Senhor envia e Ele mesmo provê. Receba o nosso carinho dessa igreja que ama cada um de vocês. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou aonde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou aonde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos. A ti toda glória, toda majestade, todo louvor, toda exaltação. É um culto ao Senhor. Pai, nós reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade. Estamos reunidos nesta noite, Deus, em nome de Jesus, para adorar ao Senhor, para glorificar o teu nome, para agradecer ao Senhor pela vida dos teus servos, a quem o Senhor vocacionou, a quem o Senhor chamou, a vida do pastor Marivaldo, a vida do pastor Josa, a vida do pastor Jackson, Edivino, o pastor Nelson, o pastor Tavares, e cada um, ó Deus, que foi chamado e vocacionado por ti. E não somente eles, mas também suas famílias, porque não há pastor que pastoreie sozinho. Pai, nós te louvamos pela vida dos teus servos, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que chama e é o Deus que provê. É o Deus que envia e é o Deus que traz a providência, que traz o socorro, que traz a manutenção, ó Deus, para a vida dos teus filhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós louvamos a Ti pela vida dos teus filhos, pela dedicação que eles têm demonstrado. Ó Deus, porque eles ouviram a Tua voz e disseram sim. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre cada um deles. Que o Senhor continue direcionando as suas vidas. Que a cada dia, Senhor, eles nunca se esqueçam que a Tua direção, ó Deus, é muito mais importante do que qualquer coisa que eles possam fazer. Em nome de Jesus, que eles sejam conduzidos, guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Quer seja aqui, quer seja em qualquer lugar que o Senhor nos enviar.
que eles nunca, Deus, partam por conta própria, mas que eles ouçam a voz do Senhor, o sumo pastor de suas vidas. Em nome de Jesus, continue guardando os teus filhos, continue derramando, Senhor, da tua provisão e da tua graça, porque até aqui nós cremos que nada tem faltado aos teus filhos, porque tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas, que cuida dos teus filhos. Deus, que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos como igreja, agradecemos ao Senhor, damos a Ti, ao Senhor, ó Deus, a honra, a glória, o louvor e a majestade. Tributamos tudo ao Senhor, porque tudo que temos vem de Ti, e depositamos nos Teus pés, assim, ó Deus, como os 24 anciãos depositaram as Tuas coroas, nós depositamos aos Teus pés, ó Deus, a honra, a glória, o louvor, a majestade, o reconhecimento, pois tudo vem de Ti e volta para o Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Receba o carinho da nossa igreja, para vocês, pastor Marivaldo, pastor Jonathan. Missionário do Rei. Amados missionários já estão trazendo a palavra. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. Deus, que o Senhor use a vida de Rogério com graça, com sabedoria, na direção do Espírito Santo. Que não seja a voz dele, mas que seja o teu Espírito soprando sobre nós neste lugar, falando aos nossos corações, porque ele sabe que cada um de nós precisa ouvir. Que o Senhor ministre, Deus, ministra ao nosso coração, ministra aos pastores, ministra às ovelhas, ó Deus, ministra para cada um de nós, Deus, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, porque a gente não sabe o que é de fato, mas que o Senhor ministre, ó Deus, aquilo que a gente precisa e às vezes nem sabe, mas que o Senhor ministre ao nosso coração, sarando as nossas feridas, curando o nosso coração, ó Deus, e se revelando a nós para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje para mim é um motivo de bastante alegria poder estar aqui neste momento cultuando ao Senhor e compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração na mensagem de hoje. Deixe sua Bíblia aberta lá em primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, por favor. Enquanto eu orava e pensava sobre essa mensagem, sobre o que compartilhar com os irmãos aqui, Deus foi ministrando ao meu coração algumas coisas muito importantes, fundamentais para o ministério, fundamentais para o viver diário do cristão, mas especialmente para o ministério pastoral. Lá em João capítulo 10, no verso 14, Jesus dizia: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. E lembrando desse texto e vendo um pouquinho sobre esse personagem que nós vamos falar aqui um pouquinho, eu vejo o cuidado de Deus com aqueles que creem nele, o cuidado de Deus com aqueles que recebem como seu Senhor e como seu governante, como seu pastor supremo, como seu líder, em cuidar, em proteger, em guardar, mesmo quando as dificuldades fazem com que essas pessoas, com que nós nos esqueçamos e perdamos e ficamos completamente perdidos, sem noção, sem saber para onde ir ou o que fazer. É a palavra de Deus que nos dá essa condição. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1, nós vemos um personagem bastante conhecido de todos nós, Elias, os profetas no Antigo Testamento, que realizou feitos extraordinários no poder de Deus. Elias capítulo 17, o verso 1 diz o seguinte: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra.
Olha o que Elias está dizendo. Juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias está diante de uma situação bastante calamitosa para Israel. Israel está vivendo aqui um momento terrível de afastamento e distanciamento do Senhor. O rei Acabe se abandonou ao Senhor, se entregou e se dedicou inteiramente à idolatria, casando-se com Jezabel e servindo a Baal, construindo um altar de adoração a Baal, um lugar de culto a Baal. Ele abandonou o Senhor e começou a praticar atos abomináveis aos olhos do Senhor e a levar o povo a fazer o mesmo. Toda a nação estava sendo corrompida. Alguns poucos haviam resistido à insistente ação do rei, do seu governo, conduzindo o povo para cada vez mais distante do Senhor. E Elias sofria com aquela situação. E naquele momento, ele se apresenta diante do rei e com a autoridade vinda do Senhor, ele afirma para o rei que sobre a palavra dele não cairia chuva no céu, que a terra passaria por um momento de grande dificuldade, porque eles estavam abandonando o Senhor. A situação de Israel era terrível, completamente terrível, porque abandonaram o Senhor. Eles se opuseram ao Senhor e ao governo de Deus Todo-Poderoso. Nesse contexto de declínio moral que vivia o povo de Israel, nesse contexto de valores que estavam sendo corrompidos, abandonados, em uma nação que abandonaram o Senhor, Elias insistia em resistir a isso tudo, se colocando muitas vezes em perigo, para testemunhar em nome do Senhor, para anunciar a bondade e a misericórdia do Senhor, para apregoar a justiça do Senhor. E Elias pôde vivenciar naquele contexto de sua vida, naquele momento, o poder de Deus que atuava na sua vida e que agia na sua vida. Um poder que transforma, um poder que liberta, um poder que restaura, um poder que salva. Elias pôde experimentar isso. Mas dentro do processo, Elias também precisou aprender, porque Elias também sofreu nesse processo todo. Ele pôde vivenciar uma situação de grande calamidade, mas também pôde vivenciar uma situação de grande poder da parte do Senhor. Como tema para essa mensagem, eu gostaria de colocar o título Sem convicção, não há transformação. Elias pôde vivenciar essa situação porque ele entendeu isso. Ele entendeu que ele não poderia viver a transformação que Deus poderia realizar ali se ele não tivesse essa convicção. E quando ele se apresenta diante do rei, ele demonstra essa convicção. Ele demonstra essa consciência clara diante daquela situação de que Deus estava no controle e de que ele jamais abandonaria o seu povo, ainda que este o abandonasse. Quando ele diz, no versículo 1, ora, Elias, ele disse, Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele tinha convicção de quem era o Senhor. A primeira convicção que Elias demonstra era a convicção de que Deus é real, de que Deus não era um mito, de que Deus não era uma fantasia, uma história, mas de que Deus era real. Ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus era real, por isso ele poderia dizer, e podia dizer, ele se colocar dizendo, Deus a quem eu sirvo, aquele Deus a quem eu sirvo, diante de quem eu estou, o Deus que vive. Ele sabia da existência de Deus e que ele era um Deus real, que ele vivia e que estava presente diante daquela situação. Elias não tinha dúvida de que Deus estava vivo, de que Deus vivia. Apesar da situação de Israel ser, para muitos, algo naquela época, poderia até ser para alguns uma situação completamente desastrosa, em que o povo não tinha mais solução e salvação, não tinha mais como mudar aquele quadro, Elias entendia e até aprendeu nesse processo
que Deus não precisa de um povo para mudar uma situação. Deus não precisa de uma multidão para mudar um quadro, para transformar uma situação. Deus precisa apenas de um indivíduo completamente dedicado, completamente comprometido com Deus, para que essa transformação ocorra, para que essa transformação e essa mudança exista. Elias, diante daquele quadro terrível, ele aprendeu que Deus estava no controle, mesmo quando ele não percebia isso. Que Deus estava na situação, no controle de toda aquela situação, mesmo quando ele achava que estava sozinho. Mesmo quando ele não entendia o que estava acontecendo, mesmo quando as forças dele se esvaíam, ele pôde ver que Deus estava no controle e entender que Deus estava vivo e que estava no controle daquela situação. Assim como Jó, que também entendeu, quando nós lembramos aí de Jó, nós vemos que Jó também entendia isso. Lá em Jó, capítulo 19, verso 25, projeta para a gente aqui, por favor. Nós vemos como Jó também compreendia isso. Veja a situação que Jó passara, por tanta calamidade, por tanto sofrimento, por tanta dor ao mesmo tempo. Mas depois de passar por tanta coisa, ele pôde dizer e declarar da seguinte forma, no capítulo 19, verso 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha convicção, ele tinha certeza absoluta de que Deus era real, de que Deus estava vivo e que estava no controle daquela situação, mesmo ele não entendendo por que estava passando por aquilo. Mesmo não entendendo por que tanta desgraça havia se abatido sobre a sua família e sobre a sua vida. Ele podia compreender que Deus estava no controle daquela situação e ele tinha convicção de que Deus poderia mudar e transformar aquele quadro. Ele podia reconhecer e por isso dizer que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A segunda certeza que nós vemos Elias demonstrar nesse mesmo versículo 1 de 1 Reis é que Elias tinha convicção, absoluta convicção de que ele representava a Deus, de que ele era o representante de Deus ali naquele momento. Por isso ele dizia, o Deus a quem eu sirvo, o Deus na presença de quem eu estou, o Deus a quem eu sirvo. Ele tinha certeza e convicção de que ele representava Deus ali naquele momento. Frente a essas crises todas que eles vivenciavam naquele momento, Deus convocava seus servos, e convocou Elias e outros que ele separou, para representá-lo naquela terra. Da mesma forma, diante das crises, Deus sempre separa e convoca os seus servos, aqueles que creem nele, para que o represente, e os convoca ao serviço, para servi-lo no processo de transformação e no processo de mudança que ele deseja realizar. E essa convocação não se dá apenas aqui em cima do púlpito. Essa transformação, essa convocação da parte de Deus não é apenas para o ministério pastoral, é para toda a igreja, para que esse serviço de Deus seja realizado em todos os lugares, no púlpito, também nas casas, também no trabalho, também nas escolas, em todos os lugares, onde cada um daqueles que são seus servos colocarem a planta dos seus pés. Deus convoca os seus servos para isso. Deus ele usa pessoas comuns para alcançar propósitos que são divinos. Esse é o milagre que Deus realiza todos os dias. Ele convoca, e assim como fez com Elias, ele deseja fazer com cada um de nós. Sem convicção não há transformação. O terceiro ponto que nós vemos da vida de Elias, como a convicção que ele coloca, ainda no versículo 1, quando ele diz que ele tinha certeza absoluta de que o poder de Deus estava à sua disposição. Por isso ele podia dizer, o Deus a quem eu sirvo. Ele sabia que o poder de Deus estava à sua disposição como seu representante na terra. Agora, como é que ele podia ter tanta certeza de que Deus faria aquilo que ele disse? Como é que ele poderia ter tanta certeza de que Deus atenderia, de que ele podia chegar diante daquele rei e falar, olha, porque você abandonou o Senhor, sobre a minha palavra não vai chover mais. Nos próximos anos não vai cair uma gota de água, nem orvalho vai cair na terra, não haverá chuva, o povo vai passar por uma seca muito grande. Ele diz, é sobre a minha palavra, eu estou dizendo. Como é que ele poderia ter tanta certeza? Essa convicção de que ele era o representante de Deus
essa convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição, dava a ele essa certeza, essa convicção. Mas isso, nós percebemos o segredo de Elias nesse processo aí, quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 11, porque o segredo de Elias estava na intimidade que ele tinha com Deus. O segredo de Elias estava no trato que ele tinha com a palavra de Deus, na intimidade que ele tinha com a palavra de Deus, no conhecimento e no manuseio correto que ele tinha das Escrituras, na intimidade que ele tinha de Deus. Ele sabia o que Deus havia prometido, ele sabia quais eram as orientações, as exortações de Deus, ele conhecia a Deus. Nós falamos hoje pela manhã, nós estamos falando desde o domingo passado sobre adoração, e um dos processos que a gente tem discutido é sobre a importância dessa intimidade com Deus no ato de adoração. Que ela seja um ato verdadeiro, um ato puro, um ato intencional, que nós conheçamos ao Senhor a quem servamos, a quem nós servimos, e conheçamos a sua palavra para poder adorá-lo de forma plena. Lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 16, coloque para a gente aqui, por favor. Verso 16, vamos ver juntos. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desviei, e sirvais a outros deuses e os adoreis. 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. A exortação que Deus havia dado ao povo quando ele estava para entrar na terra prometida, a orientação que Deus havia dado ao povo quando eles estavam prontos a entrar na terra prometida foi essa: guardai-vos e tomem cuidado de não abandonar o Senhor, de não praticarem coisas que acendam a ira do Senhor contra vós, porque no dia que vocês o abandonarem, Ele o abandonará vocês. No dia que vocês abandonarem, não cairá chuva sobre a terra, e a terra passará a não ter mais a força que ela tinha para poder sustentar vocês, e vocês serão dispersos.